as revoltas e as mudanças dos governos e a adaptação, é claro, da elite, que está querendo sempre, como a água, se moldar ao vasilhame. Wellington. Rubão, é necessário lembrar que essa disputa econômica que está acontecendo no planeta é uma disputa entre o setor produtivo e o setor especulativo, não é? Sabemos que os países, eu estou aqui na Suécia, a Suécia tinha Volvo, Scania, Electrolux, Tetra Pak, Saab, era muita empresa, né? E foi vendendo tudo, foi vendendo para a China, foi vendendo para ali, para aqui, etc. E, tal. E a elite sueca achando que iria viver bem, aplicando dinheiro em planilha de Excel, né? Que é Bolsa de Valores, é isso, planilha de Excel, né? Resultado, a conta chegou. Quem tem o setor produtivo, China, Índia, Paquistão e etc. A própria Rússia também tem. Quem tem commodities, Rússia, Brasil e etc. Então, esse pessoal que vivia, usando a expressão científica do greco-romano, cagando regras, né? Agora tem aí o confronto com essa dura realidade. Eles perceberam que nada são porque nada possuem. E nesse mundo onde ser é ter, eles foram os primeiros a promoverem a própria eliminação, porque eles mesmos criaram esse conceito de que ser era ter. Então, eles não têm, eles não são. E nesse vazio de soluções, o que restou foi a tentativa desesperada de salvar o dólar, que é a moeda que eles usaram como referência do que é ser rico e do que é ser pobre no planeta. O dólar, que, como sabemos, já falamos aqui diversas vezes, é um papel pintado de verde, que as pessoas têm nele a crença de que ele vale alguma coisa. Só que agora, para esse dólar valer alguma coisa, está sendo necessário imprimir mais e mais papel sem valor. E quando existe inflação dentro dos Estados Unidos da América, isso quer dizer que dentro dos Estados Unidos a crença no papel já não é tão grande. E fora, o dólar está valorizando porque as elites estão desesperadas, sacrificando seus povos, sacrificando as suas economias e as suas moedas na tentativa vã de recuperar algum valor do dólar. Lembro que 27% desse dólar, dessa dívida, ou desses títulos, né, de dívida dos Estados Unidos da América, possuem um país chamado China. E a China, junto com a Rússia, eles foram os países que mais acumularam ouro nos últimos 20 anos. O ouro que nunca perde valor, sempre ganha valor e sempre garante qualquer moeda. E se a China, e isso não é uma expectativa minha, isso foi dito a mim, momentos antes daquela live que ela fez aqui com a gente, foi a Maria Lúcia Fattorelli que me falou, se a China lançar os títulos da dívida dos Estados Unidos no mercado, a economia norte-americana quebra no mesmo dia. Não duvide que esse seja o plano. Observe que a China já está fazendo uma transição de mercado. E hoje, no Congresso, 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que deverá consolidar o nome de Xi Jinping para um terceiro mandato, e depois disso, você pegou, não é, com aquela velha história científica também, não tem ombro, se passar a cabeça, passa tudo, não é? Então, se tiver terceiro mandato, aí vem quarto, quinto, sexto, vai virar festa. E o que é ótimo para o povo chinês, porque esse modelo de democracia, essa coisa de transição de poder, etc., foi tudo engodo criado por esses garganteiros ocidentais para poder roubar mais facilmente e corromper mais facilmente governos frágeis com pessoas habitualmente patrocinadas por eles mesmos para que a rapina fosse facilitada. Então, Rubem, esse desespero dentro do tema desse segundo tópico aqui, que é a economia e a crença na própria propaganda,
é que, de tanto eles acreditarem na própria propaganda, de que estavam ganhando essa disputa contra a Rússia, de que iriam destruir as economias, de que iriam bloquear qualquer país que desse apoio à Rússia, e tudo que nós ouvimos, agora as suas economias estão completamente quebradas, certo? Olha aí o que é que está acontecendo com a Liz Truss, que 40 dias no poder, já estão pedindo a cabeça dela e vai cair. Não adianta mudar ministro das Finanças, certo? Ela vai cair. Ô, Rubem, quero falar uma coisa muito séria aqui, que nós conversamos em off, mas isso precisa ser dito aqui para o público. Isso, nossa conversa na terça-feira dessa semana. Liz Truss, ela tem 0,3% do universo de eleitores do Reino Unido. Ela teve 81 mil e poucos votos do seu partido e está como primeira-ministra da quinta economia, a quarta economia do planeta, que é o Reino Unido, ou era, né? Isso é democracia onde? Por que pode aceitar Liz Truss com 0,3% de representação do universo eleitoral e chamar isso de democracia? Isso é ditadura dos bancos, isso é ditadura das elites, e o povo europeu permitiu aquela velha expressão, caiu a ficha. Caiu a ficha. E olha, Rubem, eu vou falar uma coisa. No ritmo que eu vi de França, Itália, Bielorrússia e etc., a coisa vai ser muito pior do que nós prevíamos há 2 meses aqui no programa. Quando nós usamos uma live, eu acho que o título foi O Caos. E nós falávamos que isso tudo que está acontecendo, e aconteceu com muita dureza esse fim de semana, eu acredito hoje, depois das imagens que vi e dos relatos que recebi, eu conversei com um correspondente de uma emissora francesa, que é da mesma associação de jornalistas aqui, a Foreign Press Association, da qual eu faço parte da direção aqui na Suécia, e ele me falou que a situação na França é desesperadora, que é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Então, Rubem, não adianta mais o que o Paul Craig Roberts chama de prostituta, não é? Que é a imprensa prostituta, não vai segurar, porque vai ter que noticiar. E caos noticiado, meu amigo, é efeito dominó, e eu digo isso com conhecimento de causa, trabalhei em gestão de crise em diferentes países, e sei exatamente como esse negócio funciona. É isso aí, Rubão. Eu ia colocar nas considerações finais, mas vou abrir um adendo aqui para dizer para vocês o que é o ocaso da economia europeia, mas eu vou dizer para vocês o drama da taxa de juros dos Estados Unidos. Bem, os Estados Unidos é um avião sem asas. É um avião que não consegue se manter no ar se não for, tem a característica de um foguete. Tem que ter alta velocidade. Ou seja, há muito tempo, eles vendem a janta para comprar o almoço do outro dia. Parece que a comparação é idiota, mas não é. Os Estados Unidos hoje têm uma dívida declarada interna, declarada acima de 30 trilhões de dólares. Nós já provamos para vocês que é 10 vezes maior do que isso, pelo menos. Mas ela tem uma dívida declarada de 30 trilhões de dólares. Uma taxa que calcula-se que, ao final do ano, a taxa Selic deles chegue a 4,5%, isso vai dar mais ou menos 1 bilhão de reais nossos, né, por hora, ou 24 bilhões por dia. E o pior, não vai dar para imprimir mais dinheiro, porque a inflação já está no talo. E os Estados Unidos, o dólar está valendo muito. O dólar está valendo muito, o dólar que o Wellington tem e que passa para mim, e eu tenho uma conta em dólar. O dólar é uma moeda internacional que quem tem suas reservas em dólar não quer que ele quebre. Ninguém vai querer que o dólar quebre agora. Porque quando um país igual ao Brasil, que tem 90% de suas reservas em dólar ou mais, um absurdo. Se o dólar quebrar amanhã, o Brasil quebra junto. Afunda. Por quê? Porque colocamos todos os ovos numa cesta.
como o Wellington já falou, já retratou aqui, os investimentos em ouro e outros metais, a gente está falando em ouro, todo mundo está pensando aqui, por que a China comprou tanto aço do Brasil e da Austrália, que são os principais produtores de ferro, que comprou tanto ferro durante a década passada? Ninguém se faz pergunta, não. É porque eles usavam muito. Não, 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 não. Eles acumulavam muito. Cada navio graneleiro cheio de minério de ferro é dinheiro. Dinheiro patrimonial. Dinheiro deitado, que fica em pé a qualquer momento. O chamado dinheiro deitado é um grande investimento. Em quê? Em urânio, em pedras, em granito, pedra pesada, petróleo, tudo que pode ser acumulado. E os Estados Unidos hoje está encalacrado para a emissão de novos dólares. Vocês não acham que o mundo inteiro não está de olho nisso? Já estiveram ao largo, porque hoje os Estados Unidos têm uma guerra interna contra a própria Europa. Os Estados Unidos é um malandro, tem um ditado de rua, que a gente chama que malandro demais vira bicho. E os Estados Unidos ficou malandro demais a ponto que hoje o Macron é o principal adversário dos Estados Unidos na Europa. Inclusive, Wellington, tem uma coisa para a gente comentar aqui, que é o seguinte, eu quero que você comente, uma coisa que passou batida, eu comentei, Emmanuel Macron já foi explícito. Falou alto, bom som e bom tom para quem quiser ouvir. Olha só o Putin. Você pode jogar 100 bombas atômicas na Ucrânia que nós não vamos retaliar. Quem está falando que vai jogar bomba em você é ele. Eu não. Lembra aquela piada que eu fiz do traficante? Aquela que eu falei, que o traficante pega cedo um cara na rua, os traficantes pegam e falam assim, olha só, estava mijando ali perto da padaria. Então, o chefão está lá sentado e fala o seguinte, bota ele ali no canto que daqui a pouquinho eu vou botar ele para dar uma mamadinha, dar uma chupadinha. Ele, pô, eu sou casado, não tem vergonha. Ali. E 5 minutos depois, tarefa muito grande, no morro, chega os traficantes com outro. E o cara, olha só, estava mexendo com as mulheres ali, então vai, bota ali que daqui a pouquinho eu vou cortar as pernas dele com machado. O negócio já começou a ficar meio feio. Daqui a pouquinho, olha só, esse aqui agarrou uma mulher à força lá embaixo. Então esse aí leva ali, que eu vou abrir ele no machado. E se eu vou matar, a gente joga lá na pedreira. O negócio começou a ficar mais assustado. Tá? E daqui a pouquinho só horrores. Daqui a pouquinho, o primeiro, que estava achando péssimo dar uma mamadinha, e uma chupadinha, virou para o traficante, senhor doutor traficante, eu sei que o senhor é uma pessoa muito importante e uma pessoa muito ocupada, mas eu só quero lhe lembrar que eu sou da mamadinha. Então é isso aí, o Macron já avisou, ele é o da mamadinha. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, à vontade. Ô, Rubão, depois dessa sua explicação técnico-científica, eu só tenho que acrescentar o seguinte. Macron ligou o modo Luca. Lembra daquela cantora de uma música só chamada Luca? Tô nem aí. Então, olha, pode bombardear, que eu tô nem aí, tô nem aí. É isso aí, porque ele sabe que não tem a menor condição de fazer frente ao arsenal bélico. E aqui, uma coisa que a gente vinha falando, e tem canal que foi aberto de última hora aí, às pressas, não é? Para falar sobre geopolítica, de repente todo mundo ficou especialista em geopolítica, em política internacional e etc. Doutor disso, doutor daquilo, professor daquilo, todo mundo lendo o roteiro da NATO, não é? Eles acham bonito. É porque dá clique também aqui no YouTube, você já explicou sobre isso. Mas a coisa engraçada, sabe o que é, Rubão? É que ninguém teve
a ousadia que você teve de detalhar o arsenal bélico russo, como você fez. Você fez de maneira brilhante. Hoje eu percebo que as pessoas já falam sobre as armas russas, com o nome, com, como se diz, o princípio de funcionamento. Isso tudo eu devo a você, todo mundo que está assistindo aqui deve a você. Isso não é puxar saco, eu não preciso puxar saco de ninguém. Eu tenho você como uma pessoa amiga e participo aqui porque eu adoro esse espaço aqui. É realmente um lugar que me sinto bem. Então, Rubem, quando você detalhava sobre cada arma, sobre cada estoque que estava sendo utilizado, enquanto isso, os outros estavam falando que ia chegar um Javelin, que ia derrubar meio mundo, que não sei o quê, e eu rindo pra cacete, porque entre a sua explicação e a minha pesquisa, a realidade no campo de batalha e aquilo que vinha sendo dito pela imprensa ocidental, eu via que existia uma discrepância gigantesca entre expectativa e realidade da parte deles, não é? Então, Rubem, quando Macron diz, se você bombardear, eu estou nem aí, né, no estilo Luca, ele simplesmente admite de uma maneira extremamente diplomática que ele não tem nenhuma condição de fazer frente ao potencial bélico da Rússia. Pontos para você, parabéns por ter sido o pioneiro na descrição do que é o arsenal bélico russo. Eu acho que isso aí é um grande mérito seu que eu só tenho mesmo que exaltar e o orgulho de poder aprender muito sobre essa área com você. Obrigado. Isso faz parte daquela coisa que a gente fala fora do ar, que é o compromisso com a informação, é o compromisso com a verdade. Se a Ucrânia tivesse algum equipamento sensacional, alguma coisa, eu detalharia. Se houvesse alguma coisa na OTAN ou na NATO, alguma coisa, a única coisa revolucionária que existe na NATO e no Pentágono é a forma como eles roubam o dinheiro do contribuinte. Porque na última live que eu fiz aqui ao vivo, como eu falei, a de ontem tem praticamente um ano, mas é atual como hoje. Se você quer ver, assiste a de ontem e assiste a de hoje. Parece continuação uma da outra. Parece que a gente fez a outra ontem à noite mesmo, e fizemos há um ano atrás. É o respeito. E teve, na última live que eu fiz ao vivo aqui, acho que na sexta-feira, teve um dos nossos amigos aqui que falou, efetivamente, toda nação acaba o seu poder exatamente quando a ética, a moral, a decência, os valores vão para o saco, aonde a modernidade é trocada por tudo isso. A sodomia romana é uma prova clara disso. Um reino que se acaba em vícios. E, para isso, eu tenho aqui que agradecer ao Gabriel Grushov, acho que é isso, Grushov, obrigado pela colaboração. Ele falou, oi, Rubem, eu sigo o canal Planeta Blog há 8 meses. Lá já vim falando sobre cidades zumbis de drogados de lá e epidemia de opioides e de mais drogas, e as favelas de lá, o dólar caindo e os Estados Unidos afundando. Obrigado pela colaboração, Gabriel. E é isso aí. É exatamente isso aí. Uma nação derretendo. Derretendo. O que está acontecendo com a Europa e com o Ocidente, e com os Estados Unidos na frente, é simplesmente derretendo. Derretendo ética, moralmente. Hoje, os Estados Unidos têm 2% da população mundial, 4% da população mundial, aproximadamente. Se juntar com a Europa, não dá 10% da população mundial. Mas, em compensação, eles consomem 80% a 90% de toda a droga do planeta. Toda a droga do planeta. A droga é uma das maiores commodities do Ocidente. Para isso, inventaram criptomoedas. Para isso, bancos estão por trás de criptomoedas. O Departamento de Estado americano, essa Bitcoin, tudo isso aí, são
moedas vinculadas e ligadas ao Departamento de Estado americano. Se você está assistindo isso aqui e você faz uma grande lavagem de dinheiro, eu quero te dizer que você está totalmente rastreado. Tá? Às vezes você vai achar que é o telefone e a criptomoeda que você está comprando, seu trouxa. A criptomoeda não é nada. Não é nada. Todo dia são garimpados, inventaram um jogo de faz de conta, um Tamagotchi, e ninguém questionou, está todo mundo garimpando aquilo ali. Aquele garimpo que você acha, quem é que dá sustentação àquele valor? A moeda vai... Amanhã abre, às 0 horas, abre outro período de garimpação, ou de garimpamento, ou do que for, dessa porra desse Bitcoin. Começa amanhã. Começa agora às 0 horas. Vai até o outro dia. Ótimo. Quem vai bancar o valor disso? Qual o valor que existe por trás disso? Nenhum. O valor de dizer que fulano de tal, trouxa fulano de tal, botou 500 mil aqui, me dá os 500 mil. Você vê que você recebe, você paga em dinheiro para receber uma posição, um espaço numa planilha. Tem que ser muito idiota para ser só idiota. Mas é isso que o Ocidente criou, a deformação. Nós vamos ter agora a primeira geração com um QI mais baixo do que seus adultos, do que seus pais, seus antecessores. Isso não acontece, acho que desde que o mundo é mundo. Tá?